Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elias. Nós vamos continuar o nosso curso de eletromagnetismo. Agora a gente vai fazer uma troca, né? Como a gente já tinha comentado anteriormente. A gente agora, a partir de agora, vai fazer o curso de maneira mais assíncrona, né? Porque isso encaixa melhor nas necessidades aí dos alunos e também na minha, certo? Então a partir de agora a gente vai fazer o nosso curso dessa forma. Acho que assim a gente vai economizar mais tempo, vai ser mais rápido, vai ser mais fácil da gente tirar as dúvidas, né? E aí a gente vai administrando o curso dessa forma, certo? Então hoje o tema que nós vamos estudar é o tema de polarização em meios materiais. Mais especificamente, a gente está interessado na polarização em materiais dielétricos, né? Por que a gente está interessado mais em materiais dielétricos? Porque se a gente tem um material condutor e a gente coloca um campo elétrico nesse material condutor, né? As cargas internas vão se rearranjar de modo a criar uma certa distribuição de cargas e anular efetivamente o campo elétrico interno. Então as cargas elas são livres, né, para se movimentarem dentro da matéria, então elas acabam gerando um campo eletromagnético interno que contradiz, né, o campo eletromagnético externo para que a gente atinja um estado estável em que as cargas não tenham mais movimento, né? Então para isso o campo elétrico no interior tem que ser igual a zero. Já no material dielétrico, a gente não tem cargas livres, então esse tipo de situação aqui ele não acontece, né? Esse tipo de situação em que as cargas externas neutralizam o campo internamente não acontece em dielétricos, porque os materiais dielétricos não têm uma condutividade tão alta assim e não têm uma disponibilidade de cargas livres tão alta assim. Então qual é o tipo de efeito que a gente vai começar a ver nos dielétricos? Imagine que eu tenho, por exemplo, um átomo. Esse átomo possui um núcleo positivo e uma nuvem de elétrons que tem uma certa probabilidade de serem encontradas com uma certa velocidade e uma certa posição em torno desse núcleo. O que acontece quando eu induzo um campo elétrico externo, quando essa molécula está na presença de um campo elétrico externo, né? O núcleo que é positivo irá tender a movimentar-se na direção do campo elétrico, enquanto essa nuvem de elétrons vai tender a ter uma probabilidade de posicionamento mais no sentido contrário àquele que aponta ao campo elétrico, né? Então, o que acontece? Eu tenho uma espécie de deformação aqui na nossa nuvem eletrônica, na nossa probabilidade, certo? Isso funciona como um dipolo, né? Então, o que a gente vai perceber é que a gente pode modelar, fazer uma modelagem matemática, um modelo matemático dessa situação aqui, como se ela fosse um dipolo, uma carga negativa e uma carga positiva separadas por uma distância d, né? E a gente deve relembrar lá das últimas aulas que a gente pode modelar o dipolo através de um vetor, e a gente chama esse vetor de vetor P, certo? Esse vetor P, ele aponta nesta direção de D e tem a sua magnitude igual a Q vezes D, né? Apontando nessa direção aqui, AR, se AR é o vetor unitário que aponta na direção da carga negativa para a carga positiva. Então uma coisa que a gente precisa começar a notar é que, imagine que eu tenho agora um corpo de um material dielétrico. Ou seja, ele é uma matéria, né, que não é condutiva, é um material isolante. Então aqui eu tenho uma série de átomos e moléculas que podem assumir esta forma caso sejam submetidas a um campo elétrico. Então vamos fazer isso. Vamos submeter toda essa carga aqui a um campo elétrico, toda essa matéria a um campo elétrico. Suponha que esse campo elétrico está sendo gerado externamente, né, de alguma outra forma, por uma distribuição de cargas que não está presente aqui dentro desse espaço, né? Ele está sendo gerado externamente, é independente do que acontece aqui dentro. O que vai surgir dentro dessa matéria? Uma série de pequenos dipolos ao longo de toda a matéria. Então vai surgir uma série de dipolos seguindo a mesma orientação do campo elétrico. Eu posso dizer que esses dipolos aqui são pequenos dipolos P
ao longo de toda a matéria. É claro que agora a gente vai precisar também de uma forma de expressar este dipolo, né, ou esta distribuição de dipolos. Então nós vamos criar um vetor que é um campo vetorial e a esse campo vetorial nós vamos dar o nome de vetor polarização. Mas a gente também pode interpretar esse vetor como se fosse a densidade de polarização. Ou seja, a gente vai pensar nesse vetor como se fosse a densidade ou a quantidade, a soma desses vetores aqui dipolos, né? A soma dos meus vetores dipolos por unidade de volume. Então eu vou definir esse meu vetor e propositalmente eu vou usar a letra P maiúscula, né? A gente vai defini-lo como a soma de todos esses dipolos aqui. Então a gente vai dizer que ele é a soma desses pequenos dipolos. A gente pode expressar esse dipolo como a carga vezes essa distância, K, na direção AR, né? Que aqui vai ser a direção para onde apontam esses dipolos. Ou eu posso simplesmente dizer que esse meu vetor D é um vetor, né? Eu posso dizer que essa minha distância D é vetorizada. Então, é como se eu estivesse pegando esse AR e incorporando dentro do D, né? Então, eu estou chamando esse D aqui de um vetor D que tem módulo igual à distância e aponta na direção da carga negativa para a carga positiva. Então, eu posso chamar esse meu vetor de Q vezes D, em que D é o vetor que aponta nessa direção. Então, eu posso dizer que é a soma desses vetores, no entanto, por unidade de volume, né? Então, por ΔV, claro, tomando o meu limite em que o ΔV tende a zero. Então, essa vai ser a definição que eu vou tomar para o vetor polarização. Ok, beleza. Encontramos um modelo matemático que é capaz de representar o que acontece dentro da matéria quando essa matéria é exposta a um campo elétrico. Ok, mas esse não é o ponto final, né? A gente precisa agora, de alguma forma, relacionar qual é a mudança que vai acontecer nas variáveis elétricas aqui do espaço. Então, por exemplo, a gente sabe que um dipolo elétrico causa um potencial elétrico. Então, se eu tenho um dipolo elétrico, P, ele vai gerar um potencial elétrico, né, um potencial elétrico correspondente a esse dipolo, que pode ser expresso por P vezes AR, produto interno AR, né, dividido por 4π ε0 Rzão ao quadrado. Quem são essas quantidades? Né? Eu estou observando meu dipolo num ponto de observação P, externo, né? E essa minha distância R é a distância entre o centro do dipolo até esse ponto de observação. Essa é a minha distância R. E o vetor AR aponta nesta direção, né? Aponta do ponto de distribuição de cargas até o ponto de observação. Então, este é o potencial, ele foi deduzido, né, quando a gente apresentou o dipolo, e essa é a forma matemática com a qual a gente pode expressar o potencial elétrico causado por um dipolo. O que acontece na situação que eu estou descrevendo aqui? Eu tenho uma distribuição de cargas, e essa distribuição de cargas não. Eu tenho um material dielétrico, e esse material dielétrico possui um certo vetor polarização, né? Quando ele é exposto a um campo elétrico. Então eu vou dizer que cada elemento infinitesimal de volume possuirá em cada elemento infinitesimal um valor de P, neste ponto. E este valor de P servirá como um pequeno dipolo, ou como se fosse um dipolo infinitesimal, que, portanto, gera um potencial infinitesimal. Então, este potencial infinitesimal será quem? Será P, agora o vetor densidade de polarização, né, multiplicado pelo vetor AR, dividido por 4π
ε0 r ao quadrado, né, em que r é a distância. E isso, obviamente, multiplicado pelo elemento, né, que vai integrar aqui o meu elemento infinitesimal de volume. Eu vou colocar uma linha para indicar que este elemento aqui está sendo integrado ao longo do volume, né, ao longo de todo esse volume, onde está presente o vetor P. Note que, externo a esse volume, o meu vetor P tem que ser igual a zero. No vácuo, o meu vetor P tem que ser igual a zero. Esse vetor P só pode existir dentro de um espaço onde existe matéria, para que a matéria sofra essa deformação, essa polarização. Um adendo interessante é que isso pode acontecer também com moléculas, tá? Então isso pode acontecer nos átomos, mas as moléculas também podem ser polarizadas, né? E se forem expostas a um campo elétrico, elas podem tomar uma certa orientação que cria uma distribuição de dipolos que a gente vai chamar de densidade de polarização. Beleza. Então, eu conheço qual é o potencial elétrico que será causado por uma distribuição infinitesimal do vetor densidade de polarização. E aí, obviamente, eu posso integrar esse cara daqui para encontrar qual é o potencial elétrico que vai ser causado por todo o volume, né, observado num ponto P distante. Lembrando que esse R aqui, é a distância entre os dois pontos, né? Então ele é raiz de quem? De x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado, em que x, y e z são as posições onde eu vou observar o campo elétrico, é o meu ponto de observação, e o meu x', y', z' são os pontos onde eu estou avaliando a carga, né? A minha variável de integração, dv', é em relação à coordenada x', y' e z'. Beleza, então, agora eu posso fazer uma integração. Eu sei que o meu potencial causado por esta distribuição aqui do vetor polarização será a integral de vetor de polarização AR 4π ε0 r ao quadrado, integradas no volume da carga, né? Então aqui V'. Ok, beleza. Agora a gente vai fazer alguns desenvolvimentos, né, com essa equação para a gente conseguir um modelo ainda mais interessante. Porque o que acontece? A gente tem aqui o vetor polarização, certo? Ok, nós temos o vetor polarização, a gente ainda não discutiu como é que a gente pode obter esse vetor a partir das propriedades da matéria. Mas a gente pode ainda criar um modelo ainda um pouco mais eficiente. Note que a gente tem uma relação direta, por exemplo, do campo elétrico com a densidade de cargas. Então eu tenho, por exemplo, a lei de Gauss, eu tenho a lei de Coulomb, que relaciona o campo elétrico com a distribuição de cargas. Aqui eu tenho um campo vetorial gerando um campo escalar, mas se eu conseguisse, de alguma forma, relacionar este potencial elétrico com um campo escalar, isso pode ser mais interessante. Então, vamos parar para ver como é que a gente pode operar um pouco mais essa equação. Então, a primeira coisa que a gente pode notar aqui, e eu não vou deduzir, eu não vou demonstrar essa equação aqui, mas ela é demonstrável com uma certa facilidade, que é o seguinte: se a gente calcula o gradiente de 1 sobre r, r é esta função aqui, raiz de x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Então, esta é a função. Eu posso calcular o gradiente de 1 sobre essa função. E eu vou calcular o gradiente em relação à variável x' e ao sistema de coordenadas linha, né? O sistema x, y e z. É interessante a gente fazer isso porque nós estamos integrando nesse volume, né? Então aqui, para nosso propósito, vai ser mais simples a gente fazer dessa forma. Quando a gente faz esse gradiente, a gente vai ver que o resultado desse gradiente é o próprio vetor AR dividido por R ao quadrado. E isso fica aqui como uma sugestão para que vocês façam, não é uma demonstração difícil não. Então isso significa que este integrando
a gente pode reescrever. P interno a R dividido por R ao quadrado, estou pegando só essa parte aqui, né? 4π epsilon 0 é constante, vai sair dessa equação. Então, estou pegando aqui o meu integrando que não está saindo da integral, né? E eu posso dizer que esse cara daqui é igual ao próprio vetor P, produto interno, o gradiente em relação à carga de 1 sobre R. Beleza. O que a gente pode dizer sobre essa igualdade aqui? Bem, a gente pode lembrar que nós temos a seguinte identidade vetorial, né? A gente pode dizer que o gradiente de um campo escalar vezes um campo vetorial, né? Aqui é um produto simples, é igual a o campo escalar vezes o divergente do campo vetorial, mais o campo vetorial, produto interno, o gradiente do campo escalar. Certo? Todas essas quantidades aqui são quantidades escalares. A gente pode agora, já que a gente está fazendo essa integração em relação à carga, simplesmente colocar aqui o linha em todos os divergentes, né? Em todos os nabla, na verdade. Né? Aqui vai ser um divergente, aqui vai ser um gradiente, e aqui também vai ser um divergente. A gente pode simplesmente colocar a equação, ela mantém a sua consistência. Né? Então, se a gente for comparar com esta parcela aqui, quais são as variáveis que nós temos? Né? O nosso campo vetorial é o próprio vetor P, o vetor densidade de polarização. E o nosso campo escalar é o 1 sobre R. Então, a gente pode substituir nessa igualdade aqui com o divergente de P sobre R é igual a 1 sobre R divergente de P mais P divergente de 1 sobre R. Beleza, então esse último termo já foi encontrado aqui. Então a gente pode substituir P divergente de 1 sobre R, divergente em relação à carga, como sendo o divergente de P sobre R menos o divergente de P sobre R. Aqui falando fica esquisito, né? Mas aqui é o divergente de, entre parênteses, P sobre R, menos o divergente de P, fechou o divergente, tudo isso dividido pelo raio. Então esse R aqui está fora do divergente nessa parcela. Então a gente pode atualizar a nossa integral, né? Então essa integral aqui a gente vai substituir por o potencial é 1 sobre 4π epsilon 0, né? Eu estou tirando de dentro da equação a minha parte constante e eu vou substituir esta parte aqui, né? A gente viu que P interno a R sobre R ao quadrado é igual a P divergente de 1 sobre R. Então eu vou substituir essa parte dentro da integral. Estou fazendo a integral volumétrica, certo? Estou integrando no volume. E quem vão ser aqui os meus integrandos? Essa primeira parte, né? Então o divergente em relação à carga de P, vetor P sobre R, menos o divergente de P dividido por R. Tudo isso aqui integrado em dv'. Ok. Aqui está em relação à carga. A gente pode, obviamente, dividir essas duas equações, né? Então, esse cara daqui é 1 sobre 4π epsilon 0, integral no volume do divergente de P sobre R, dv', mais a integral no volume de divergente de P sobre R, dv'. Faltou um menos aqui, não foi? Beleza, vamos agora observar essa primeira integral, né? A minha primeira parcela da integral. Note que eu estou fazendo a integral no volume
do divergente de um ângulo, né? Estou fazendo essa integral. Se a gente lembrar lá do teorema da divergência, nós podemos dizer que a integral do divergente dentro do volume equivale ao fluxo líquido na superfície que encerra esse volume. Esse é o teorema da divergência. Se você observar, só para a gente lembrar, para a gente sempre ter isso em mente, né? O divergente de A ele é o campo escalar que gera o vetor A. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou somando os elementos geradores do campo A e dizendo que isso é igual ao fluxo de A. Essa é, por exemplo, a lei de Gauss. A lei de Gauss é um caso particular do teorema da divergência. Então, eu posso aplicar o teorema da divergência nesta primeira parcela. Então, eu vou dizer que o potencial elétrico é 1 sobre 4π ε0, que multiplica a integral, agora vai ser uma integral de superfície, numa superfície fechada do fluxo, né, do meu fluxo AdS. Veja como foi importante a gente ter feito nosso divergente, nosso gradiente em relação à carga, né? Porque as minhas integrais estão sendo integradas em relação à carga. Então, eu só posso aplicar esse teorema da divergência se o meu gradiente, aliás, aqui não é um gradiente, né? Aqui é um divergente, porque o P é vetor. Se o meu divergente também está divergindo, né? Fazendo essa derivada em relação à mesma variável. Isso aqui é importante. A mesma coisa pode ser dita aqui nessa parcela, né? Então, aqui eu tenho o divergente de P. Eu só poderia aplicar aqui o teorema da divergência também se os dois estivessem derivando na mesma variável. Mas aqui o que é importante é essa parcela, que é onde a gente vai efetivamente aplicar o teorema da divergência. Então aqui, quando a gente aplica o teorema da divergência, nós vamos ter que esse cara daqui vai ser o fluxo desse campo vetorial, né, que é o vetor P sobre R. Então o fluxo desse campo é P vezes ds', né, em que ds' é o vetor infinitesimal de unidade diária. Aqui eu posso, por simplicidade, escrever esse cara daqui como sendo P vezes o meu vetor normal à superfície. Então, dado o meu volume, cadê o meu volume? Está lá em cima. Eu posso dizer que essa quantidade aqui é o meu P vetorial AN. Então, AN sendo o vetor unitário que aponta para fora da superfície. Esse é o meu vetor AN. Então, o meu vetor P na superfície vai gerar minha primeira parcela da integral do potencial, que está aqui. Então, eu posso reescrever esse cara daqui, só para ficar um pouquinho mais bonitinho. Botar o R para o meio, né? Então, PAN, isso integrado em ds'. Agora, esse ds' não é mais um vetor, né? E aqui essa é a superfície S', que encapsula o volume V'. Menos a integral, agora normal, né? Integral volumétrica, desse meu outro vetor aqui, que vai ser simplesmente o divergente de P sobre R. Isso integrado no volume, linha novamente, porque a gente está integrando o volume das cargas, né? Beleza, então vamos agora parar para observar essa equação aqui. A gente tem um modelo matemático interessante que pode ser observado nessa situação. E o modelo matemático que a gente quer comentar é esse aqui, ó. Eu posso dizer que o meu potencial, lá quando a gente definiu o potencial elétrico, foi um resultado direto, né, da lei de Coulomb, que o potencial elétrico, devido a uma distribuição de cargas, então vamos colocar aqui potencial elétrico, devido a uma distribuição de cargas, era a integral em todo aquele volume, superfície ou linha da minha
quantidade infinitesimal de carga, certo? Dividido por 4π ε0 r, em que esse r é a distância entre o meu elemento infinitesimal de carga e o meu ponto de avaliação. E é isso, né? Não tem mais nada. O integrador está aqui. Então, existia essa relação matemática de distribuição de cargas. E essa distribuição de cargas, ela pode ser uma distribuição linear. Então, ela seria um ρL dl. Ela pode ser uma distribuição superficial, né? Então ρS ds. Ou pode ser uma distribuição volumétrica, ρS dv. E aí a gente iria integrar de acordo, né, no volume, na superfície ou na linha. Ok. Agora vamos comparar esta integral, que é aquela integral que a gente já tinha obtido anteriormente, com essa integral aqui em cima. A gente pode perceber que existe aqui uma relação direta entre essas duas equações. Isso sugere para a gente que eu posso melhorar o nosso modelo matemático substituindo o campo vetorial polarização por um campo escalar. E esse campo escalar, ele funciona como se fosse uma distribuição de cargas. Matematicamente, ele vai equivaler a uma distribuição de cargas. Esta parcela, esta segunda parcela aqui, vai funcionar como se fosse uma distribuição de cargas volumétricas. Vai funcionar como sendo um ρV dV. E note que de fato é isso que está acontecendo aqui, né? Porque olha só, eu tenho V igual a integral de 4πε0, 4πε0 está aqui, R está aqui, e eu tenho um dq. O meu dq vai ser igual a ρV dV, né? Então, neste caso aqui, quem é o meu dq? Para o segundo caso, o dq, deixa eu escrever aqui, vou botar em azul, o meu dq, o meu elemento infinitesimal de carga, ou a minha distribuição de carga, que é ρV dV, aqui eu vou botar um dV', então, portanto, dq', aqui é igual a menos o divergente de P, menos o divergente de P, dV', que é o divergente em relação à carga. E quanto à primeira parcela? Eu posso modelar a minha primeira parcela como se fosse uma distribuição superficial de cargas. Então, estou olhando para essa situação. Por quê? Porque eu estou integrando ao longo de uma superfície. Então, eu vou dizer que aqui, a minha distribuição de cargas é igual a um ρS ds', que aqui vai ser igual a P AN ds'. Então, olha que resultado interessante. Eu posso fazer uma modelagem matemática que é muito mais simples. Aquela minha distribuição de cargas anterior, que submetida a um campo elétrico gerava um campo, né, vetor densidade de polarização, vetor P, né? Então tá aqui o P. Eu vou fazer um modelo equivalente. O meu modelo equivalente é o seguinte. Eu vou pegar esse mesmo volume, vou até copiar e colar para ficar igualzinho. Meu modelo equivalente, eu não vou considerar para os cálculos o meu campo vetorial P. Eu vou considerar dois campos escalares. Um deles será uma densidade superficial ao longo da superfície S. E eu vou dizer que essa densidade superficial é igual a P interno a N. Ficou parecendo uma letra D aqui, né? Ficou feio. P interno a N. E, além disso, ele vai ter também uma densidade volumétrica na parte interna. Uma densidade volumétrica que eu vou dizer que é menos o divergente de P. Então, eu consigo um modelo equivalente. Agora, obviamente, a gente já usa esses termos
ρS e ρV para cargas livres. E aqui não se trata de cargas livres, né? Aqui trata-se de cargas de um modelo matemático que representa esta situação, de cargas não livres. Então, acho que não faz jus a gente usar esses termos aqui. Por isso, nós vamos adaptar para colocar um Pzinho antes. Então, a gente vai dizer que é ρ, PV e ρ, PS, para diferenciar essas cargas, né? Então, a gente vai dizer que essa carga de superfície é uma carga polarizada de superfície e a carga volumétrica é uma carga polarizada volumétrica. Beleza? Ok. Alguns comentários, né? Primeiro comentário que eu acho que é importante fazer é o seguinte. Qual é a carga total que é criada nesse nosso modelo equivalente? Quem é a carga total? Obviamente que essa carga total tem que ser igual a zero, né? Por que ela tem que ser igual a zero? Porque a gente não está gerando carga nenhuma nesse processo, né? Nós não estamos gerando matéria. Pela lei da conservação da matéria, a gente não pode simplesmente gerar uma quantidade de carga só fazendo uma polarização. O que a gente precisa ver aqui é que existem duas funções matemáticas, mas essas funções matemáticas têm que somar igual a zero. Então, quem é essa soma? A minha soma da carga na superfície é simplesmente a integral na superfície S de P a N ds. Isso mais a minha carga volumétrica, né? Que é a integral de menos o divergente de P integrado no volume. Então, esses dois caras aqui são a minha carga total, né? Isso aqui está integrado no volume. Note que eu posso reescrever esta parcela fazendo a integral em S de P ds, né? Já que o meu vetor ds é o módulo da área em cada trechinho multiplicado pelo vetor normal, né? Então, a n ds já é o próprio vetor ds. Menos sai da equação e eu posso usar aqui o teorema da divergência, né? Eu estou integrando no volume o divergente de um vetor. Então, eu estou usando essa mesma propriedade aqui que a gente acabou de ver. Ela é a integral do fluxo do vetor nessa superfície. Então, menos a integral na superfície do fluxo de P ds. Obviamente, esse cara daqui é igual a zero, né? Então é interessante a gente mostrar que o nosso modelo matemático ele não altera a distribuição de cargas no espaço, o que é de se esperar. Mas é um comentário interessante para a gente fortalecer ainda mais a ideia de que é possível representar essa distribuição de polarização numa distribuição de cargas, o que facilita muito, já que a gente pode usar todas as regras que a gente usava anteriormente para determinar, né, o campo elétrico. E é isso que a gente vai fazer agora, que é o nosso último passo desse trechinho aqui da nossa aula. Então vamos lá. Agora a gente quer estabelecer uma relação desta distribuição com o campo elétrico no interior dessa matéria. Claro, a gente sabe que o campo elétrico externo, né, ele é independente, ele depende de alguma coisa externa que gerou esse campo elétrico, mas é de se esperar que dentro da matéria o campo elétrico ele vai ter mais ou menos esse formato aqui, né? Porque ele vai seguir o mesmo formato aqui, em geral. É de se esperar que aqui dentro o campo elétrico seja uma superposição entre o campo elétrico externo somado a um campo elétrico causado pela polarização. Vamos dizer que ele seja um EP. Por quê? Porque a presença destes dipolos, ou alternativamente a gente pode visualizar como a presença dessa distribuição de cargas, vai gerar um acréscimo no campo elétrico. Beleza. Então vamos tentar visualizar como é que a gente pode modelar esse acréscimo. Então vamos imaginar que aqui em uma
superfície, eu tenho uma densidade volumétrica de cargas, ou seja, uma densidade livre, certo? Uma densidade volumétrica, mas além dessa densidade volumétrica, nós temos também o efeito de polarização. Então eu vou ter também uma densidade polarizada volumétrica dentro do volume e na superfície eu vou ter uma densidade polarizada de superfície. Então eu estou aqui imaginando um caso total. Eu estou representando o meu caso geral em que eu tenho cargas livres e também uma polarização, certo? Dentro dessa matéria. Então, beleza. O que vai acontecer aqui? A gente sabe lá da lei de Gauss que a minha densidade volumétrica, ρV, ela é responsável pela criação de um vetor densidade de campo elétrico, né? Então, o meu vetor D. Ok. Então, isso aqui eu quero que essa minha nova modelagem seja consistente com a minha modelagem anterior. Então, eu vou manter essa equação. Essa é a lei de Gauss infinitesimal, né? A lei de Gauss pontual. Beleza. Só que eu sei que a minha carga total volumétrica em qualquer ponto, então estou observando um ponto qualquer aqui dentro do meu volume. Estou observando um ponto dentro do meu volume e quero saber quem é o campo elétrico E aqui dentro desse volume. Eu sei que esse campo elétrico E, o divergente de ε0E, vai ser gerado pela distribuição total de cargas no interior deste volume. Então eu vou dizer que esta variável aqui, o divergente de ε0E, é causado por todas as cargas no interior do volume. Então vai ser quem? ρV mais ρPV. Obviamente eu posso juntar essas duas equações, né? E dizer que esse cara daqui vai ser divergente de D, né? Então, o divergente de D é igual ao divergente de ε0E menos ρPV. Vamos voltar lá nos nossos achados, né? A gente viu que o ρPV, né, a densidade polarizada volumétrica, é menos o divergente do vetor P. Então, eu posso substituir isso aqui. O divergente de D é igual ao divergente de ε0E menos ρPV é menos o divergente de P. E, naturalmente, o divergente é associativo, né? Como a gente viu lá atrás nas propriedades do divergente. Então, eu posso dizer que o divergente de D é o divergente de ε0E mais P. Naturalmente, essa equação só é válida quando os operandos aqui no meu divergente são iguais. Portanto, eu encontro esta igualdade, que o meu vetor densidade de campo elétrico é igual a ε0 vezes o campo elétrico mais o vetor P. Este é um resultado extremamente importante. Primeira coisa que a gente pode ver aqui é que o meu resultado ele é consistente com aquilo que a gente estava vendo anteriormente no espaço livre. Por quê? No meu espaço livre, P é igual a zero. Então, no espaço livre, ou seja, no espaço que não é a matéria, não há polarização e, portanto, eu volto àquela minha definição anterior de que D é igual a ε0E. Mas quando eu tenho um espaço não livre, eu estou somando o vetor polarização no meu vetor densidade de campo elétrico. E isso faz sentido, né? É como se eu estivesse observando aqui dentro desse espaço, a minha densidade de campo elétrico aumenta dentro da matéria. Dentro da matéria, a minha densidade é acrescida de uma polarização. Ou seja, ela tem uma componente que é devido ao campo elétrico externo e ela é acrescentada, ela aumenta em uma certa proporção aqui, que é o próprio vetor polarização. Faz todo sentido, né?
Beleza. Em alguns materiais, né, a gente tem P apontando na mesma direção do campo elétrico. Existem alguns materiais que não tem essa propriedade. Mas no material cuja propriedade a gente chama de isotrópico, ou seja, em materiais isotrópicos, o que a gente tem? E e P apontam na mesma direção. Então eu posso dizer que E sobre o módulo de E, ou seja, o vetor unitário que aponta na direção do campo, é o mesmo que aponta na direção de P. E isso faz sentido, né? Porque se a gente voltar lá para o início, quando a gente fez o nosso argumento de que uma certa distribuição de cargas ela vai possuir uma certa orientação, essa orientação vai tender a seguir a mesma orientação do campo elétrico. O campo vai se orientar, o campo P vai se orientar na mesma direção do campo E. Então, em materiais isotrópicos, é essa situação que a gente vai ter. Voltando lá para o final, o que a gente tem a partir desta situação? Nós podemos escrever o vetor P em função do próprio vetor E. A gente vai definir, então eu vou colocar aqui um seja, o meu vetor P como sendo proporcional ao vetor E. E eu vou usar uma constante de proporcionalidade. Eu vou chamar essa constante de proporcionalidade de suscetibilidade elétrica. Que é, né? Essa letra aqui chama que. Então é suscetibilidade elétrica. Só que a gente vai fazer o seguinte. Como o campo elétrico aqui já tem um ε0, nós vamos colocar também o ε0 por uma razão que vai ficar bem clara já já na definição de uma constante que é a constante elétrica, a constante dielétrica relativa ou permissividade relativa. Então a gente vai definir a suscetibilidade dessa forma. Quanto mais suscetível é um material, maior vai ser a polarização gerada no interior desse material. Beleza. Então a gente tem agora uma variável que é um número. A suscetibilidade elétrica é uma constante, né? É apenas um número que a gente pode definir com facilidade. Então, dado um material, a gente pode simplesmente dizer a suscetibilidade elétrica desse material é tanto. E dado esse número, a gente já consegue encontrar quem é o vetor polarização, quem são essas densidades. Aliás, essa densidade não, né? Essas densidades aqui, ó. Dado o vetor polarização, a gente tem essas densidades, ρPV e ρPS. E a partir daí a gente faz o que quiser usando essas relações. Bem, existe uma outra forma que é a forma mais tradicional de fazer essa representação matemática que a gente chama de constante dielétrica relativa. Então, como que funciona isso, né? Eu posso dizer que o meu D, como a gente definiu anteriormente, é ε0E mais P, não é? Só que eu estou definindo P como que é ε0E. Ok. Então, eu obviamente posso colocar esses caras aqui em evidência. Então, eu posso colocar o ε0 em evidência. 1 mais a suscetibilidade, né, que é, vezes o campo elétrico. Agora perceba uma coisa. No vácuo, no espaço livre, né, olha como era a nossa relação. D era igual a εE. Veja agora a relação que nós obtivemos no material que tem uma certa suscetibilidade elétrica. D igual a uma constante, tudo isso aqui é constante, né? ε0 é essa constante para o vácuo, mas 1 mais, que é a constante que depende do material.
vezes o campo elétrico. Então eu posso dizer que esse cara daqui, ó, é um epsilon E. Note que esse epsilon ele depende agora do material, certo? Aqui a gente tinha uma constante que dependia do vácuo, é uma constante, né? E esse aqui que depende do material. Essa forma de escrever evidencia, né, que a gente tem o campo elétrico original e o campo polarização provocado, né, pelo efeito de polarização. Mas quando a gente representa nessa forma aqui, nós temos uma grande vantagem matemática em relação a essa representação anterior. É como se eu estivesse simplesmente substituindo o valor de epsilon zero por um outro valor qualquer. Um epsilon diferente. E eu posso tratar a análise destes campos dentro desse material da mesma forma que eu fazia anteriormente para o vácuo. Só que agora, apenas mudando o valor da constante dielétrica. Então eu vou dizer que esse epsilon aqui é a constante dielétrica do meu material, qualquer que seja. Ele é a constante dielétrica do meu material. Agora, é ainda mais fácil se eu expresso esse cara daqui em função de epsilon zero vezes epsilon r vezes E. E eu vou dizer que o meu epsilon r é a minha constante dielétrica relativa. Então, a minha constante dielétrica relativa, epsilon r, será igual ao epsilon sobre epsilon zero. Então, quando eu digo que o meu material tem uma constante dielétrica relativa de 10, obviamente esse valor será adimensional. Esse valor será adimensional. Eu estou dizendo que a minha permissividade é 10 vezes maior do que a do ar ou do vácuo, né? Certo? E aí eu vou dar esse nome, esse cara daqui, o nome de constante dielétrica, né? Ou permissividade relativa. Beleza, pessoal? Ok, então a gente vai ficando por aqui nesse trecho específico. E vou colocar ainda mais um vídeo para vocês em que a gente vai falar sobre a equação da continuidade e o tempo de relaxação. Beleza, pessoal? Valeu e até a próxima!